Bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo muita informação para o mercado, para o advogado que quer conhecer diversos tópicos aí da advocacia. E olha que legal a gente traz hoje para o programa. A gente vai falar sobre holding patrimonial. E para falar desse tema, trago o meu amigo aqui, Melfor Vogt Neto. Não sei nem se eu falei direito o nome dele, nome chique aqui. Doutor, eu queria que o senhor se apresentasse aqui para o nosso internauta e falasse um pouquinho da sua carreira. Bem, Alexandre, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Eu sou o atual presidente da OAB de Americana, né, a 48ª subseção, sou sócio da Advocacia Favre de Vogt, que é um escritório que está sediado em Americana há mais de 25 anos. Também sou titular de um escritório contábil, que é a Vogt Favre, Assessoria Tributária e Contábil. E a minha carreira acadêmica, aí eu sou formado em Direito, em Administração e em Ciências Contábeis. Eu tenho 6 pós-graduações e mestrado em Direito pela PUC São Paulo. Perfeito. Currículo e tanto, hein? Um pouquinho, né? É isso aí. Os cabelos brancos justificam o tempo, né? Doutor, eu queria já entrar no nosso tema perguntando o que é holding patrimonial. A holding patrimonial é uma estrutura jurídica, societária, né, que você, através dela, você pode organizar a proteção, a sucessão e o planejamento tributário, inclusive, de um patrimônio, seja ele um patrimônio móvel ou imóvel. E isso não tem a ver com holding de participação societária? Não. Então, são coisas diferentes. Na verdade é assim. Ficou um clichê de se falar holding patrimonial. Uhum. Tecnicamente seria uma empresa de participação, uma empresa de administração de bens próprios. Esse, tecnicamente, seria o nome. Holding, na verdade, é uma expressão muito usada no mercado financeiro, que são as holdings societárias, que são aquelas que são sociedades criadas para serem donas, total ou parcialmente, de outras sociedades. Por exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú, quem é o dono do Banco Itaú principal, o maior acionista, é uma holding patrimonial dos familiares, né, a holding societária, dos familiares principais do Banco Itaú. Então, servem para ser as detentoras do poder em grandes sociedades, as holdings societárias. Entendi. E quem pode criar essas holdings? Qualquer pessoa que tem um patrimônio, né, imobiliário, os imóveis, qualquer pessoa. Não precisa ser empresas gigantescas. Não. Hoje a gente se depara com pessoas que tenham 3, 4 imóveis, a pessoas que tenham centenas de imóveis. Todas podem, de acordo com o seu interesse, utilizar dessa empresa para administrar seu patrimônio, fazer um planejamento sucessório, com isso também aproveitar, em alguns casos, né, dá para se pensar num planejamento, numa blindagem patrimonial, e também você tem um ganho com o planejamento tributário sobre a comparação entre ser pessoa jurídica e pessoa física. E quais seriam, dentro desse cenário que você está comentando, quais seriam as vantagens de criar? Por que a pessoa iria querer criar uma holding? Acho que eu até me adiantei, né? É exatamente isso. Quando ela tira o patrimônio da pessoa física e confere ao capital de uma pessoa jurídica, primeiro, nesse momento, ela já se depara com uma organização enorme, porque normalmente a documentação na pessoa física nunca está em ordem. Certo. Então aí ele já tem que organizar toda a documentação. Com isso, a vantagem começa, primeiro, tributária. A pessoa que tem renda de aluguel, principalmente, né, arrendamento, na pessoa física,
é tributada em 27,5%. Na pessoa jurídica, ela vai ser tributada de 11,5% a 14,5%, dependendo do volume da receita que ela tiver. Diminui bastante. Estamos falando no cenário atual, né? Nós temos uma reforma tributária que a gente não sabe para que lado que vai, se é para lá ou para cá. O que vai acontecer? O que vai acontecer, porque tem muita coisa para acontecer. Né? Quando você faz, a outra vantagem é pensando no planejamento sucessório. Normalmente as famílias, né, os patriarcas, as matriarcas, né, eles querem fazer o que? Eu quero deixar tudo arrumado para os meus filhos. Muitos pensam assim, né? E isso, né, a pessoa criou, construiu um patrimônio durante a vida toda e ela quer deixar em ordem porque isso facilita a sucessão, facilita os problemas que possam ter entre famílias, porque você pode deixar dentro dessa sociedade as regras muito bem definidas que impeçam essas brigas entre familiares, porque normalmente, né, na sucessão os herdeiros tendem, né, quando há patrimônio relevante, onde tem dinheiro tem conflito. Exato. Então você pode deixar isso muito bem organizado. Né? Então essa é uma vantagem muito boa, muito interessante. E existe, como eu disse também, algumas possibilidades, né, de se fazer uma blindagem do patrimônio. Né, dependendo do risco da atividade que você tem, que aquele seu patrimônio que você construiu, ele não seja posto em risco se alguma coisa errada acontecer com a sua atividade profissional. Então são inúmeras as vantagens. Exatamente. Né? Financeiramente, estruturalmente, né? De facilidade. Né? É muito bom, fica tudo organizado numa caixinha só. Quando a pessoa vier a óbito, né? O patriarca, né? Que normalmente é a ordem cronológica, né? O que vai a inventário, e se não se tomar alguns outros cuidados, vão ser cotas. Não vão ser imóvel X, Y, Z, inúmeros imóveis, que você tem que levantar documentação, aquela que você já organizou quando você criou a empresa. Né? Então facilita muito. Inclusive, os gastos com advogado que você teria na época da sucessão. E você falou dessa empresa, né? Então eu teria que abrir a holding. Eu posso usar uma empresa que eu já tenho para se transformar nessa holding ou eu preciso abrir uma empresa nova? Conceitualmente, o ideal seria uma empresa nova. Para não ter riscos, né, de que uma atividade ou outra possa causar algum dano nesse patrimônio. Agora, dependendo do tipo de empresa que se tem, então vamos imaginar assim, a pessoa tem lá uma empresa, um escritório de engenharia, né? Vamos dizer que ele não faça projetos, só dá consultoria, porque projetos aí já há um risco, se ele fizer um projeto errado, cair o prédio, ele vai ter responsabilidade. Mas imaginar algo que não seja, que tenha responsabilização, uma atividade sem responsabilização. Ele pode utilizar essa empresa, porque aí existe uma questão de planejamento tributário que você pode se aproveitar para fugir do ITBI. Porque no momento que você transfere a propriedade, tem a incidência do ITBI. Então, se você tiver uma outra empresa, dá para se pensar nisso. Uma estratégia, obviamente, né, como planejamento tributário, para fugir do ITBI. Uma manobra aí. Uma manobra. Legal, sem dúvida. Perfeito. E eu posso constituir mais de uma holding ou não? Quantas você quiser. O que às vezes acontece, por exemplo, se a pessoa tiver um patrimônio muito grande, né, que ultrapasse 78 milhões de receita no ano, então eu diria que ela teria que ter mais que uma para que ela pudesse ficar no lucro presumido, porque senão ela tem que ser lucro real e o lucro real é totalmente inviável. Mas imaginando que a maioria das empresas não tem essa situação, né, esse faturamento enorme, o que acontece é que às vezes você cria
para cada núcleo familiar. Então, o pai tem 3 filhos, ele já pode, muitas vezes ele monta 3 holdings, uma para cada filho, uma para cada núcleo familiar, dando a fração do patrimônio de cada um, sabe? Então, dá para se montar várias empresas atendendo o interesse aí da família, né? Dos núcleos de família que tem no contexto desse patrimônio que está envolvido. E não precisa ser direto, não precisa ser só filho, pode ser criar para o neto. Pode pro... Isso, exatamente. Como você quiser, o céu é o limite. E quais seriam os cuidados, né? Já que a gente está falando nessa criação, acredito que deva existir alguns cuidados aí para criar da maneira correta. Hoje, esse tema está muito falado, né? Muita gente está procurando holding patrimonial. Nas mídias tem um trabalho enorme sobre mídias sobre holding patrimonial. Muito se fala, mas tem que conhecer, saber o que está fazendo, né? E uma das questões que são muito importantes é a forma de você construir o contrato social dessa empresa. O pulo do gato está aí. O que acontece? Tem muita gente, o tal copia e cola, né? Certo. Muda o nome aqui e tal, e é tudo igual. Então, você tem que prever sucessão, né? Você tem que prever eventuais brigas internas. Isso, você tem uma série de situações que você tem que fazer um regramento nesse contrato social que possa pacificar a relação entre os sócios. Essa é a ideia. Até prevendo a sucessão, né? Exato. Isso já é previsto em próprio contrato. Sim. Entendi. Tudo isso é possível. Entendi. Esse planejamento sucessório, ele pode ser feito, então, dentro de uma holding? É possível. É possível? É possível. É possível. E é muito trabalhado isso ou não? É muito trabalhoso. Trabalhoso. É muito trabalhoso. Mas as pessoas conhecem e não usam, ou as pessoas usam a holding como ferramenta para um planejamento? Eu acho assim que nesse mercado que estão se explorando, aí, muitos poucos sabem o que de fato é esse planejamento sucessório que dá para você criar, né? Mas é muito factível isso, justamente para pacificação entre os herdeiros. Então dá para se fazer esse planejamento sucessório de uma forma muito tranquila e da forma com que quem deixou quis deixar. Entendi. E quem receber não vai brigar, porque as regras estão claras e bem definidas. A pessoa, ela deixa como se fosse um testamento? Como se fosse um Legalmente testamento. Perguntando isso. Aqui, como se fosse um testamento. Como se fosse um as testamento. Regras ali de quando ele... Como se fosse um testamento. Entendi. O que seriam aí cotas de usufruto? Então, nessa questão de sucessão, uma das hipóteses que existe é o quê? O pai e a mãe, né, por exemplo, que são os titulares daquele patrimônio que foi reconstituído, eles já doarem as suas cotas aos filhos em contrato social e ficarem com o usufruto enquanto eles estiverem em vida. E ao momento da morte deles, dos dois, né, no caso, né, nesse exemplo que eu estou citando, havendo os pais, a situação já está resolvida, não tem inventário a ser feito, já está definido no contrato, mas enquanto em vida, eles têm o uso e o fruto daquelas cotas. Então, toda a receita que advém daquela empresa, né, a locação, sei lá, a compra e venda de imóvel, um loteamento que se faz, enfim, um empreendimento imobiliário, fica para os pais enquanto eles estiverem em vida. Então, eles usam aquele valor para rodar a vida deles. Se eles quiserem dar alguma coisa para os filhos, é perfeitamente normal. Mas o uso e fruto é deles. Então, é uma das formas também que se faz esse planejamento sucessório. Mas uma das. Mas com esse valor, ele não pode comprar coisas... Eu quero comprar Pode também. Com uso e fruto, ele faz o que bem entender como um resultado da sociedade. Entendi. Ele pode vender os imóveis, ele pode comprar imóveis,
tudo vai ficar dentro da sociedade, né? O que acontece é que no evento morte de um e de outro, né, as cotas já estão divididas entre os filhos, os herdeiros, no caso, né, e eles já podem usufruir daquele patrimônio que foi deixado dentro de determinadas regras de pacificação da sociedade. Perfeito. E o que seria Golden Share? A Golden Share é um modelo, é uma espécie de poder, né? Quem tem uma cota Golden Share ou uma ação Golden Share. Isso é muito usado nas sociedades anônimas, é muito usado, por exemplo, nos casos, nas privatizações, onde o Estado deixa de ser o titular, mas ele reserva a ele alguns direitos sobre determinadas situações, mesmo ele não sendo majoritário, que ele possa pôr limites. Então, a cláusula Golden Share, ela permite que, por exemplo, os pais já deixem todas as cotas para os filhos e ele fique com uma única cota, mas que essa cota dá o poder para ele, por exemplo, de veto. Vai vender um imóvel, se eu não concordar, não vende. Vai comprar um imóvel, se eu não concordar, não compra. Entendi. Entendeu? Então é uma cláusula poderosa. Isso é muito usado na sociedade anônima. Perfeito. Muito interessante. Uma cláusula de poder mesmo. De poder. Você não tem participação societária, mas você tem poder. Entendi. E isso você cria, né? Obviamente, porque você tem que ter uma certa situação de amarração contratual, porque os herdeiros, né, vão falar assim, ele tem todo esse poder, aí tira ele do contrato porque eles são majoritários e tira, né? Uhum. Não, aí você tem que ter toda uma situação que amarra amarradinha isso. ali. Exatamente. Perfeito. Eu não sei se a gente consegue conversar sobre isso, mas em termos de custos para abrir uma holding, é muito caro? Como é que, para o cidadão comum, abrir uma holding? Hoje, né, com essa reforma tributária, o pessoal está falando no mercado aí que vai custar 50% do patrimônio das pessoas. Não é nada disso. Não é nada disso. O custo qual é? Quando você transfere o patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica, tem a transferência de propriedade e sobre isso daí existe o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, né? Que é um imposto municipal. O município onde está o imóvel que tem direito a esse imposto. Isso varia de 2% a 4%, depende do município, né, a localização do imóvel, tudo mais. Fora isso, ele vai ter as custas de junta comercial ou, se optar em ser uma sociedade simples, de cartório de registro de títulos e documentos, são taxas custos bem baixos, e o custo do profissional que ele vai contratar para fazer toda essa operação para ele. Mas não são assim custos elevados, né? Quando se fala de tributação, não é elevado. É no máximo 4%. Entendi. Existe o quê? Existem casos em que o pai faz a doação. E na doação, aqui no estado de São Paulo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, é de 4%. E isso também, no falecimento, é 4%. O que existe é que quem define a alíquota máxima do ITCMD é o Senado Federal e a alíquota máxima é 8%. Então, existe um projeto de lei aqui no estado de São Paulo para que essa alíquota de 4 chegue até 8 numa progressividade, de acordo com o tamanho da herança, né, da doação. Quanto maior, a alíquota vai ser levando entre 4% e 8%. Então, o máximo que pode se chegar é 8%. Então, entendi. Essa história, hoje é 4%, né? E mais 2%, isso se for houver uma doação ou a causa-morte, e a transferência da propriedade é 2%, 2% a 4% do ITBI. Entendi. E existe mais algum tipo de custo que incide nisso? Só essa tributação aí. Perfeito. Então, isso significa que, teoricamente, qualquer pessoa pode fazer isso, certo? Sim, sim. Porque, às vezes, o nome holding familiar
Familiar não. Patrimonial. Holding patrimonial, pelo menos me assusta. Parece que é só empresas mega gigantes que podem fazer e tal, e nós mortais aqui, né? Então, é para todo mundo. Na verdade, o que acontece, né, é que a partir do momento que você criou uma empresa, existem os ônus e os bônus. O bônus é que a sua tributação vai ser menor. Okay? O ônus é que você vai ter que contratar um escritório de contabilidade para fazer, né, essa escrituração contábil e fiscal dessa empresa. Mas não são custos elevados. Entendi. Tudo tem que sopesar entre a receita, o patrimônio que tem e os custos envolvidos. Mas são custos bem razoáveis. Perfeito. Que normalmente não inviabiliza a constituição da holding patrimonial. Perfeito. Doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, tá? Eu queria que você desse aí para o nosso internauta, para o nosso público, as suas últimas dicas, os seus últimos direcionamentos aí sobre o tema. Olha, a vantagem sempre você tem que olhar a questão da tributação. A tributação na pessoa, eu já mencionei, né? Quando você tem uma holding patrimonial, a sua tributação vai de 11 a 14, 11,5% a 14%, contra 27,5%. Na venda de um imóvel, ela vai de 6 a 6,7%, contra 15% sobre o ganho na pessoa física. Então isso também tem que ser avaliado, né, sopesado, tudo mais. Mas o que eu quero dizer é que montar aquelas pessoas que detêm 3 imóveis acima, eu aconselho a constituírem uma holding patrimonial. Isso é muito importante para a organização, para a sucessão, para a pacificação, que essa acho que é a palavra-chave nas relações entre os herdeiros. Perfeito. Isso é extremamente importante. Perfeito. Doutor, obrigado aqui pela aula que o senhor deu aqui para a gente. Suas despedidas do nosso público. Bom, foi uma honra eu estar aqui. A gente tem um trabalho muito forte nessa área, né? E estamos à disposição, né? Caso tenha algumas dúvidas dos internautas, a gente pode eventualmente, não sei se o programa permite isso, passar algum esclarecimento, mas se for necessário, estamos à disposição, você tem meus contatos, né? E é isso, estamos à disposição, muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação e vamos fazer outros programas com outros temas também. Muito obrigado. Tá bom? E agradeço você também que nos acompanha no programa Conversa Legal há mais de 15 anos aí, levando informação para o advogado moderno que quer se instruir aí com os nossos convidados, tá bom? Eu deixo, como sempre, um grande abraço a todos. Atenção, influencers, produtores de TV, mentores, produtores audiovisuais. Se você está procurando um estúdio para a sua produção, eu quero lhe apresentar os estúdios da Demais TV. Tem opções para qualquer produção, lives, clipes, cursos, vídeos para youtubers e não para por aí. Estrutura completa para a sua gravação. Vem para a Demais TV, você também